Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil. Olá, eu sou Eduardo Mangione, CEO da eFarma, e esse é o Oxigenando Ideias para a Saúde. Aqui comigo hoje está a Luciane Garcia, Head de Branding e Produtos da eFarma. Lu, tudo bem? Eu tô ótima, Edu. Espero que você também esteja. Edu, sabe que eu tava fazendo um balanço aqui do nosso podcast dos últimos tempos, né? E, nossa, puxa, quanta gente boa, focada em inovação na saúde, a gente já ouviu por aqui, hein? Pois é, Lu. A nossa prioridade aqui é contar histórias de quem realmente é protagonista nessa transformação, né, do mercado de saúde. Gente que coloca a mão na massa, gente que faz realmente a diferença nesse mercado, né? Exatamente. E cada vez mais a gente se empolga com cada história e quanto que ainda dá para explorar em tudo que tem no nosso ecossistema, né, Edu? Por isso que hoje a gente convidou para esse episódio bem bacana também, com umas histórias incríveis, a Andréa Boccabello. Ela é diretora executiva de Estratégia e Inovação e ESG do Grupo Fleury. Que bacana, Lu. A gente gosta de falar que a gente aprende escutando também, né? Com cases práticos, com vivência dos outros. Então, é aquela história. Quem é curioso, quem está afim de se desenvolver, de aprender, o podcast eu acho um excelente canal para que a gente complemente, né? Não é o único canal, mas que complemente nossa visão, né? Entender um pouquinho da biografia dos outros, da história dos outros, e as pessoas têm muito que compartilhar, né? Eu sei que a Andréa tem uma visão muito, muito moderna sobre os principais assuntos que estão em pauta na saúde atualmente, né, Lu? Super, Edu, muito verdade isso. A Andréa é uma executiva que ressalta o valor da prevenção, não só para o paciente, mas para todo o ecossistema. Ela defende que o paciente, sim, está sempre no controle da saúde dele. E outras coisas que ela fala também, né, que ela defende também, é sobre uma aplicação de tecnologia para aprimorar toda a jornada do paciente. Coisas que a gente vivencia aqui também, né, Edu? A experiência do Fleury no uso dos dados como ferramenta não só de diagnóstico precoce, é óbvio, né, que está se pedindo mais hoje em dia, se exigindo, mas também uma inovação aberta e o foco enorme que a Andréa vai contar pra gente de ESG na saúde. Ótimo. Andréa, seja bem-vinda ao nosso podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Vai ser uma conversa muito legal. Sem dúvida, eu estou bem empolgado com o nosso papo. E eu queria começar matando uma grande curiosidade, né? Porque eu sou fã do festival lá do South by Southwest, eu já fui aí 4 vezes, fui ano passado, acho o evento incrível, bem eclético e tal. Mas eu queria entender, do seu ponto de vista, né? Quais foram os seus principais takeaways, aprendizados? Eu sei que você depois falou aqui para uma turma grande lá no Cubo, para passar um pouco da sua experiência. Estou super curioso e eu acho que os nossos ouvintes aqui também, para entender um pouquinho no seu ponto de vista, né? O que foi mais bacana, o que foi menos bacana, mas um resumão legal aí dos aprendizados também. Bom, eu fui para o South by com uma expectativa de aprofundar um pouco mais em tecnologia, e eu fui surpreendida por outros temas que estavam lá, o que foi muito bom, porque acaba te dando outras ideias, outras conexões, mas tinha muita coisa de comida, de cidades inteligentes, sobre moda, inclusive tinha um cara da Bauman lá fazendo uma apresentação e foi super interessante a discussão dele, e aí tinha uma linha toda bastante científica de saúde, com vários cases que estavam sendo expostos sobre edição de genoma, sobre imunologia, que é um grande futuro da medicina, oftalmo, né? Então a importância da leitura de retina para o mundo do diagnóstico, tinha muita coisa muito diversa. Isso foi bastante impressionante, mas já era esperado, eu acho, de todo mundo que vai para o South by. A narrativa desse ano, eu não fui nos anos anteriores, esse foi o primeiro que eu fui, mas eu notei que tinha uma narrativa que conectava todos os temas, embora eles parecessem a coisa mais maluca do mundo, assim, de totalmente diferentes, alguns até antagônicos, né? Então tinha igreja, exército e todo um mundo de diversidade, liberdade de expressão envolvido no mesmo painel, assim, era interessante. Mas eu achei que tinha uma conexão sobre o comportamento do ser humano olhando para si próprio, né? Então, como no elemento de saúde, por exemplo, como a gente cuida da nossa própria saúde para evitar doenças. Então, a medicina está toda focada no tratamento da doença, né? O que a gente faz, sei lá, 1000 anos,
E agora começou uma luz dentro aí dos raciocínios das pessoas de, putz, se eu cuidar da minha saúde bem cuidada desde o começo, eu evito esse problema, eu não preciso falar do tratamento de saúde, né? Vão ter, claro, questões óbvias do envelhecimento, mas eu não vou precisar cuidar de coisas muito simples, como um colesterol, por exemplo, que basta você controlar sua alimentação e atividade física, não tem nada a ver com a medicina, não tem nada a ver com uma medicação. Muito mais sobre hábitos. É. Então, muita coisa era nesse sentido, assim, em todas as áreas, né? Nossos hábitos de alimentação, nas palestras que falavam bastante de evolução da gastronomia, a moda conectava muito com elementos naturais, tem uma aproximação do mundo da natureza para dentro de casa. Eu achei isso bem interessante. Até uma poeta lá, não sei se você assistiu, da Ada Limon, incrível, junto com a NASA. Não, esse eu não vi. Nossa, foi muito legal. Vale a pena entrar no app e ouvir depois o YouTube dela, porque é bem interessante a maneira como ela expõe essa conexão do mundo externo com o mundo interno. E eu achei também que tem o caminho inverso, né? O ser humano olhando para fora, para o coletivo, e não só para si próprio. Então, como que isso foi para o mundo da tecnologia, como que a inteligência artificial e as alucinações estão impactando essas questões sociais. Então, teve bastante conexão de indivíduo coletivo. Muito bacana. A gente já falou bastante sobre esse festival em outros episódios, mas é legal ter a perspectiva de uma pessoa, e eu vou te falar, é tão interessante como ela é complementar, ela é diferente para cada trilha, né? Para cada experiência que cada indivíduo tem lá. É super legal. E assim como nós aqui no Oxigenando, eu particularmente também sei que você é uma entusiasta da inovação e defende a necessidade de uma mudança cultural nas empresas do setor de saúde, para que a gente consiga aproveitar tudo o que a inovação tem para oferecer, certo? Como que você vê esse cenário atualmente, né, e o que poderia ser aprimorado de fato? A realidade de saúde no Brasil ela é diferente do resto do mundo, isso é uma coisa importante. Assim, o nosso sistema SUS ele é bem pautado no sistema inglês, tem alguns países que fazem essa oferta de atendimento primário e especialista sem limites, né? O Brasil é um dos principais no mundo como benchmark, não sei se todo mundo sabe isso, mas o nosso sistema de saúde público ele é muito bom. É que a gente tem um território muito, muito extenso e temos muitas pessoas no nosso país, então é difícil atender esse volume e toda essa questão geográfica, né? Porque é um trabalho muito físico ainda, ele não tem muita tecnologia aplicada para acessos remotos. Então, quando eu olho inovação em saúde, assim, eu via muito nos anos anteriores à pandemia, uma preocupação em gerar esse acesso ao conhecimento da saúde. A gente olhava a mão de obra médica escassa e com conhecimento complexo, que nem todo mundo teria acesso. Então, como aumentar o acesso à população? E aí veio um monte de aplicações aí do mundo todo, né? Relógios que monitoram seu batimento cardíaco, depois que monitoram seu sono, e aí o que você come, se você andou, se não andou, e as pessoas foram assimilando. Como eu disse lá do South By, isso é um efeito do mundo, isso tem acontecido na sociedade, elas foram assimilando que atitudes dela interferem na saúde. Então, eu achei que esse elemento da inovação, de trazer para a pessoa o controle sobre a saúde dela, começou, ele já está amadurecendo, mas ainda falta muito. A gente ainda tem muito conhecimento para trazer para o nosso dia a dia. Então, esse é um elemento importante que eu tenho visto e eu acho que ele vai ser transformador. A segunda coisa, não sei se todo mundo já ouviu falar de um livro que chama Outlive. Ele tem uma visão, é um médico que escreve, e ele tem uma visão que é muito próxima da que eu tenho, que é a saúde como entrega, ou prestação de serviço de saúde como uma entrega de valor. E eu vejo muito mais valor em você cuidar bem da saúde do que tratar a doença. Então, como eu disse agora há pouco, toda a medicina está lá focada em desenvolver tratamentos cada vez mais sofisticados e cirurgias e 1.050 técnicas sobre o elemento final do problema, enquanto eu acho que o comportamento da sociedade e dos médicos deveria incentivar cada vez mais um bom cuidado com a saúde. Isso também já vem acontecendo. Nos últimos 10 anos, achei que teve muita evolução nesse sentido. Isso, quando você aplica nos modelos de negócio em saúde, você vê uma transformação do que está acontecendo lá. A Amazon tentou fazer essa inserção, United Health nos Estados Unidos também. Você vê esse movimento acontecendo em empresas de tecnologia externamente e empresas aqui no Brasil também nesse movimento. Não vou dar exemplos aqui, o próprio Fleury tem a telemedicina, a gente tem uma plataforma que chama Saúde D, a Memed. Então tem um mundo todo de digitalização e de aplicação de tecnologia para unificação da jornada. Então, a jornada do paciente, né? O que ele faz todos os dias, que está lá monitorando no reloginho dele, no anel, agora tem 1000 aplicações.
Depois os apps que ele usa para colocar o que ele comeu, e daí ele consome medicação, ele vai na farmácia, ele tem uma prescrição médica, aquilo vai virando um prontuário da vida da pessoa. Eu lá no Fleury tenho os diagnósticos, os resultados, tenho os prontuários das consultas que são feitas eletronicamente, né, que são feitas online. Eu consigo acompanhar isso. Isso nos leva para uma capacidade, dentro do Fleury, no meu caso, né, outras empresas de saúde talvez tenham outros olhares de outros momentos da jornada de saúde, mas a gente consegue ajudar esse paciente, conhecendo o histórico dele, conhecendo o diagnóstico dele, a falar, olha, você tem uma situação de pré-diabetes, é importante você manter os seus exames em dia, porque se você atrasa, a tua chance de se tornar de fato um diabético aumenta muito. Eu tenho essa estatística. E aí não tem volta. E aí não tem volta, e é um dia a dia bastante puxado, requer muita disciplina, você fica bastante privado de regalias da vida, né? Que se você usa sem ser comedido, você acaba prejudicando muito. Então, eu consigo fazer isso para o câncer de mama, eu consigo fazer isso para o colesterol, para a obesidade, enfim, no mundo da inovação de hoje, o que a gente tem tentado fazer é conversar com outros elos da cadeia de saúde. Então, a gente conversa com as farmas, eu converso lá com o pessoal dos hospitais, eu estou tentando conversar com o pessoal dos prontuários, porque os dados de saúde são diversos, né? Cada um criou um dado de saúde próprio, com seu próprio sistema, e ninguém até hoje conseguiu integrar essa base. Então, o Open Health aí da tentativa do país de criar uma base de dados de saúde unificada, ela é muito útil, vai ser muito demorado, mas vai ser muito útil quando existir, porque essas conexões vão facilitar a mudança desse comportamento. Então, você vê como é um ciclo, ele se fecha, a gente volta para o começo da conversa, né? O comportamento também depende dos processos, porque a pessoa é levada a isso, ela não sabe o que está escrito no prontuário que o médico escreve no computador dele, ela não entende o processo da doença dela completamente. E aí nós, na saúde, acredito que temos essa capacidade de compartilhar esse conhecimento e de incentivar um cuidado de saúde e não o tratamento da doença somente. Muito legal. Eu acho que esse conceito, ele é muito perene já em vários, eu acho que vários players do ecossistema, mas ainda, infelizmente, não em todos. E para a gente realmente ter um ecossistema integrado, onde o paciente realmente está no centro, onde a jornada dele está muito bem mapeada, onde ele começa a ter os benefícios da experiência em si, ainda falta muito, infelizmente, né? Mas a gente já começa a ver os movimentos, né? O próprio varejo farmacêutico, né? Você pega a visão da CVS, do Walgreens aqui no Brasil, na RD, entre algumas outras, né? Pague Menos, já é uma visão de cada vez tentar ser um lugar mais de prevenção, menos de doença, para olhar a saúde menos, né? Menos o reativo. Então, é uma tendência que eu acho que está certíssima, é global, né? Não é de ninguém especificamente, mas ela tenderia a favorecer muito, sem dúvida, o ser humano, né? Acho que tudo começa, como você falou no começo da nossa conversa, com hábitos, com comportamento, né? Se a gente consegue policiar e se atentar, ter mais dados, mais sinais sobre os nossos hábitos, como estão impactando a saúde, melhor, né? E isso aqui já é um gancho para a minha próxima pergunta, inclusive, porque quando a gente fala de inovação e tecnologia, especificamente em saúde, aplicada à saúde, a gente não pode, né, deixar de falar do mais importante que está por trás, que são análise de dados, né? Que dados que a gente recolhe, né, e são hoje milhares e milhares, como a gente consegue integrar esses dados, né, o Big Data, né, fazer um uso dele inteligente. Qual que você acha que é o maior desafio de trabalhar você, né, ainda mais com a posição que você tem num laboratório gigantesco, líder aí como é o Fleury? Qual que é o maior desafio de trabalhar com análise de dados de saúde e em um país com tantas particularidades como o Brasil, e como você mesmo falou, com dados muito desintegrados, muitas fontes, tal, sem conectar um no outro, tal? Tem vários pontos aí, né? Tem muita coisa em papel ainda, tem muito prontuário em papel, muito histórico de documentos que eu não consigo nem compatibilizar. Mas os que são possíveis de eu fazer essa tradução do dado na maneira como ele foi feito lá, sei lá, 10, 20 anos, 30 anos atrás, para um dado que hoje eu consigo comparar com algum que eu estou gerando agora, é o nosso maior trabalho. A gente passa muito tempo limpando os dados, vou chamar assim, para que eles possam ser unificados e comparados. Existe uma questão de infraestrutura mesmo, de tecnologia na área da saúde no país, porque os hospitais, mesmo os laboratórios, foram
médicos que foram criando negócios, que eram pequenos e foram crescendo, 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 e hoje são empresas grandes. Não nasceram assim. E os sistemas que estão lá dentro dos hospitais e dentro dos laboratórios são sistemas simples, assim, não no sentido de... Hoje eles são complexos, porque eles foram elaborados, mas cada um criou o seu. Entendeu? Não tem uma SAP que veio aqui e fez um sistema de saúde igual para todo mundo, igual o SAP. Não tem um... Tudo sistema próprio. Exato. Cada um tem seu sistema, com a sua linguagem, são sistemas antigos, porque essas empresas são antigas, né? Você não quer perder essa informação, então você não simplesmente troca por um sistema novo. Então isso é muito complexo, tá? Eu acho que vai ainda muito tempo de investimento das empresas de saúde em tecnologia, para poder unificar e realmente fazer um hub ou fazer um big data. Vai demorar um pouco. Mas o que a gente tem feito, né? O P&D é muito forte em análise de dados. E uma empresa de laboratório como a nossa, o diagnóstico, ele é um dado. Né? Eu tenho vários dados sobre uma pessoa. Eu não tenho o universo todo dela de informação. Então, eu tento gerar essa informação a partir da comparação com a população que é comparável, porque ainda tem essa questão da epigenética, do ambiente onde a pessoa vive, se ela está em São Paulo, se ela está em Recife, se ela mora em outro país, a herança genética que ela tem. Então, são muitas informações que eu preciso comparar para poder predizer algum tipo de influência ou comportamento, né? Então, nesse elemento da jornada, como eu te falei antes, é das maneiras, então eu pego um pedaço, entendeu? Eu não consigo olhar toda a informação, eu vou fazendo comparações até eu encontrar uma estatística que seja confiável e aí eu sei que aquela é uma tendência. Isso a gente faz há muito tempo. E hoje, obviamente, com muito mais, tem muita inteligência artificial aplicada, muito machine learning sendo usado em saúde para fazer essa comparação de dados. Vou dar um exemplo, que está no universo H3 aí de inovação, é realmente disruptivo, coisa para o longo prazo, para o futuro, que a gente começou, saíram vários artigos já sobre essa startup e a gente vem desenvolvendo com eles a solução, que é a Runa. A Runa, ela compara um hemograma com exames de imagem de câncer de mama. Então, imagina, assim, a nossa tentativa é, quanto mais assertivo eu for no hemograma, naquele perfil de hemograma, eu vou conseguir saber que 70%, 80%, 90% de chance dessa pessoa, em X tempo, evoluir para um câncer de mama. E eu não preciso que isso esteja pronto na imagem da pessoa, eu não preciso esperar que o câncer se manifeste numa mamografia para daí ela mudar o comportamento que é agressivo para a vida dela, ou sei lá, não sei dizer, um hormônio ou fumante. Sim, porque existem fatores que obviamente levariam o câncer a se desenvolver, né? Então você pode tentar atuar na prevenção. Você pode tentar atuar antes. Então, por exemplo, o açúcar, a gente sabe já que é um dos que potencializa um câncer. Então, como que você consegue fazer a pessoa mudar de comportamento, né? Eu preciso atuar muito tempo antes. E aí eu preciso dizer isso muito tempo antes. Então, a tentativa é essa, ficar juntando dados clínicos, comportamentais, com dados científicos que eu tenho lá e conseguir montar inteligências de predição para essas pessoas. Não, muito legal. Que case bacana, hein, da Una. E hoje a gente fala muito sobre o compartilhamento de dados, né, ainda mantendo nessa linha dos dados, principalmente na área de saúde, né, a gente chama isso de interoperabilidade dos dados. Nossa, difícil até falar isso. Interoperabilidade dos dados. Imagina fazer, né? Pois imagina fazer, é mais difícil ainda. Mas o que a gente tem aqui de conceito é que isso, né, possibilita o próprio conceito do Open Health, quando os dados de saúde de um paciente são disponibilizados para diferentes instituições, com o objetivo de otimizar o seu tratamento. Quer dizer, eu sou dono dos dados, eu tenho ele centralizado em algum lugar, onde o médico que vai me atender amanhã tem acesso a todo esse histórico, claro, com a minha permissão, né? Mas todo o meu histórico de saúde, todos os exames que eu já fiz, todos os tratamentos que eu já fiz. Imagina quão rico é, né, o médico que vai tratar você, vai te ver pela primeira vez, realmente ter acesso a todo o seu histórico. Isso não acontece nem hoje, né? Não. Hoje você vai no médico, você guarda num lugar, você joga fora, você faz um exame ali, quer dizer, você não guarda o histórico do exame, isso não existe, infelizmente, né? O Fleury tem alguma experiência positiva com essa prática? Porque eu, sinceramente, acho fundamental para a gente conseguir progredir, evoluir. A gente tem, inclusive foi um diferencial estratégico nosso, é ainda um diferencial estratégico importante na escolha do paciente e do médico, né? Porque a gente tem dados da década de 90. Olha só. Então, eu sou uma paciente que só usei Fleury a vida inteira, né? Então, eu tenho dado o meu lá de quando eu era criança.
E aí o médico consegue ver a evolução, ver todo o meu período de gestação dos meus 2 filhos, você consegue ver todo o cenário, né? Então, no mundo de hormônios, no mundo endocrinológico, oncológico, faz muita diferença saber teu histórico de triglicéridos, por exemplo, né? Coisas que você fala, como assim? Um hemograma comum. E aparece lá. Então, a gente tem, e realmente faz diferença. Hoje a gente consegue fazer, tem muita inteligência já aplicada a partir desse histórico de dados. Quanto mais tempo e mais pessoas, melhor é a sua base de dados, e isso é um diferencial que nós tivemos. Então, nós somos um caso aplicado de dados unificados que faz toda a diferença. O que seria ótimo para nós, e hoje a gente faz como parte da pesquisa e do desenvolvimento de inovação aberta, é juntar os nossos dados com de outros hospitais, porque aí eles têm o desfecho do caso. Eu tenho a clínica, certo? Eu tenho a evolução da pessoa no tempo, mas eu não sei se ela passou por um câncer ou não, se ela foi operada ou não, se ela sofreu uma... Eu consigo dizer qual quimioterapia pode funcionar para ela com um exame genético, mas eu não sei se de fato ela aplicou e aquilo deu certo. Eu falo por uma estatística, e a pessoa tem o caso, o hospital tem o caso aplicado, né? Então, a gente se esforça bastante para juntar as nossas informações com as informações de hospitais e melhorar as análises da predição e do desfecho. Esse é um elemento. No elemento de jornada do paciente, tratamento de saúde e a condição, e melhorar a condição de trabalho do médico, a gente disponibiliza integrações, e se todas as empresas tivessem essa vontade, realmente ajudaria muito o médico, né? E seria uma redução enorme. E eu vou fazer até um parênteses aqui, peraí, porque a gente fala da saúde como um bem, né? Porque todo mundo quer ser saudável, é uma busca da humanidade nesse sentido. Então é uma coisa muito legal, parece até um mundo meio ESG, a gente faz porque é legal. Bem o direito. Faz mesmo. Tem propósito, exatamente. Tem um bem de direito, a gente tem propósito em fazer. Porém, quando você olha o nosso sistema de saúde, tanto o SUS como saúde suplementar, o custo médico é o que é o maior inviabilizador do acesso à saúde para o país todo. É muito caro você cuidar da saúde e tratar doenças, extremamente caro. É caro até para quem tem muito dinheiro, ou seja, né? Quem somos nós, réis mortais, para conseguir ter essa ambição de tratar da saúde a vida toda com qualidade? E se você tem um bom cuidado de saúde que depende de dados integrados para o médico poder dizer com precisão e antes do problema acontecer que aquele comportamento precisa mudar, você reduz a sinistralidade. E reduzindo a sinistralidade, você reduz o custo total dos seguros de saúde, dos planos de saúde. Então, você torna eles mais acessíveis, né? Então, tem um elemento de modelo de negócio envolvendo a questão de unificação dos dados. Então, as empresas deveriam todas estar pensando nisso. Não sei se estão, porque hoje existe muita preocupação com segurança da informação. E não que seja uma barreira, né? É possível você transitar dados entre uma instituição e outra, porque eles podem ser todos criptografados e eles também podem todos respeitar a LGPD, porque muitos pacientes dão acesso à LGPD porque eles querem contribuir com a evolução da ciência e também porque é possível você anonimizar dados. Então, você consegue não precisa fazer nada errado, mas as pessoas não têm... as empresas não estão com preocupação por conta da LGPD, mas por conta da segurança de informação. Quando você conecta sistemas, você faz pontes de acesso possíveis para cyberataques, e hoje é um grande problema de crimes que nós temos no mundo inteiro, né? A gente não pode esquecer, né, que quem é dono do dado é o paciente. É o paciente. Então, assim, as empresas deveriam até obedecer, né, até ter isso pronto, quer dizer... Se eu quero meu dado compartilhado com o médico que vai me tratar amanhã, eu não teria nem que correr muito atrás, eu teria que já autorizar e ele já teria que ter acesso, né? Então, que bacana entender que vocês têm isso pronto, têm essa mentalidade, estão na frente, porque, de novo, né, o conhecimento é poder. Eu acho que quando o consumidor entende que isso é um direito dele, né, a gente consegue ser mais exigente e até ajudar a facilitar o trabalho de todas as instituições começarem a ter essa cabeça, essa mentalidade de vou disponibilizar o dado do paciente assim que ele autorizar, né? Para ser compartilhado com quem ele acha que tem que compartilhar. A gente precisa conectar os sistemas para permitir esse compartilhamento, claro, e gerar o clique lá, o opt-in que a pessoa tem que dar para quais médicos vão ter acesso, né? E qual é o tipo de exame que ela quer dar informação ou não. Então, e para quem ela quer dar informação? Porque uma das coisas da LGPD, e deve ser uma preocupação na cabeça das pessoas, é se o seguro de vida dela, ou se o plano de saúde dela vai ter acesso a alguma informação que ela não passou para eles. Exato. Antes, né? Então, tem uma série de preocupações aí que as pessoas têm e vários fatores estruturais que a gente precisa vencer.
Você ouviu a primeira parte da minha conversa com Andréa Boccabello, diretora executiva de Estratégia e Inovação e ESG do Grupo Fleury. No próximo episódio, a gente vai conversar sobre inovação aberta para saber como o Grupo Fleury se relaciona com as Health Techs e também ouvir a análise da Andréa sobre ESG. Será que dá para criar ações ESG que sejam sustentáveis? Eu te espero na semana que vem. Até lá! Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil.